Fala, aí, o Nerd, beleza? Vamos aqui para o nosso segundo vídeo da série da Ultra Revisão aqui para o Enem 2025, onde eu estou resolvendo a prova inteirinha aqui. Resolvendo não, né? Estou te mostrando como que eu resolvi a prova inteirinha e acertei 43 das 45 questões de matemática. E essa não foi a primeira vez que eu acertei 43. Eu acertei, eu não posso falar exatamente quanto que eu acertei, porque eu não lembro exato todos os anos, mas desde 2017 eu faço a prova de matemática do Enem. Desde 2020 eu faço a prova inteira do Enem. Já foi aprovado diversas vezes para medicina. E eu estou aqui para te mostrar exatamente tudo que eu fiz em todas as 45 questões de matemática antes do Enem 2025. Eu estou na parte 2. Você pode começar a assistir por aqui. Eu estou fazendo de 15 em 15 questões, né? São 3 partes então, né? Estou na segunda agora. Você pode começar assistindo aqui, depois vai para a primeira, depois vem para cá, ou vai lá primeiro, tanto faz. Você que sabe aqui. Estou seguindo a prova amarela. Então vou começar daqui da 151 até a 165. Vou deixar todos os minutos das questões aqui embaixo. E o mais importante de tudo é que você precisa entrar aqui no grupo, que vai estar no primeiro link aqui na descrição, no primeiro comentário fixado também, para você entrar no grupo, que vai ter todas as informações sobre a revisão que a gente está fazendo aqui para o dia 2. Eu fiz ontem, prova do dia 1 também, né? 2025. A gente fez revisão para o dia 1 também, mas agora a gente está focando 100% no dia 2. E a gente vai revisar matemática, física, química e biologia. Então entra no grupo aqui para pegar todos os detalhes, todos os materiais extras que eu não estou divulgando aqui no YouTube, vai ter tudo lá especificamente no grupo, beleza? E o segundo aviso bem rápido é o seguinte, ó, beleza? Vai ter Black Friday. Vai ser a melhor oportunidade do ano, sem dúvida nenhuma, para você entrar. Vai ficar quase de graça. Já é muito barato o GPS do Enem. A gente faz um valor que é acessível para muita gente, para, digamos, quase todo mundo, né? Pouquíssimas pessoas vão ter dificuldade ali de pagar. A gente tenta buscar esse valor mais acessível. E ainda na Black Friday vai ser muito melhor ainda, tanto o valor quanto os bônus que você vai ganhar, beleza? Então, mesmo que você esteja pensando, será que eu vou estudar, será que eu não vou e tudo mais, participa, entra no grupo aqui que você vai conhecer a oferta. E a garantia também, ninguém no Brasil, eu acho que vai dar a garantia igual a gente. Então entra para você conhecer. Beleza? Show de bola? Não vou enrolar não aqui. São muitas e muitas questões aqui. O primeiro vídeo acho que ficou com 1 hora e pouquinho. Então a gente vai acelerar aqui. Nada de enrolação. Fechou? Vamos lá. Questão 51 aqui. 151, quer dizer. A gente já fez 15 questões, agora mais 15, né? Dentre essas duas embalagens, a de maior capacidade apresentará volume em centímetro cúbico igual a quanto? E agora, eu acho que é melhor, se você tá meio em dúvida se começa a assistir por esse vídeo ou pelo primeiro, eu acho que é melhor você assistir o primeiro, porque muitas coisas eu vou falar, ó, eu já falei sobre isso, já falei sobre isso, já falei sobre isso. Então eu acho que vale a pena você assistir o primeiro, se você puder. Beleza? Vai estar aqui na descrição também, vai estar em algum lugar aí. Pode ficar tranquilo que você vai achar. Acho que na descrição é um lugar bom para você procurar, né? Mas vamos lá. Por que eu falo isso aqui? Porque a gente já viu que a gente chama aqui de. Eu chamo, pelo menos. O que deu aqui, rapaz? Eu chamo de proporcionalidade diária. É só um nome para diferenciar, né? Mas é basicamente razão e proporção aqui, só que é diretamente proporcional ao quadrado das medidas lineares. A área é diretamente proporcional ao quadrado das medidas lineares. Por exemplo, eu tenho um quadrado de lado 1. Qual que é a área? 1. Se eu pegar um quadrado de lado 2, não fiz aqui em proporção, né? Mas acredita que é 2 e 2. Quanto que vai ser a área? 4. Aqui era 1, virou 4. E se fosse 3? Vou até apagar aqui. 3 e 3. Então eu tripliquei a medida linear, só que a área vai multiplicar por 9, ou seja, 3 ao quadrado, né? Se eu multipliquei aqui por 3, as medidas lineares têm que ser todas, né? Então fica 3 ao quadrado, 9, né? Multipliquei por 9 a área. E por que isso aqui me ajuda a resolver essa questão? Porque aqui, ele basicamente, não vou ler toda a história aqui para você, mas ele quer saber do seguinte, ó. Dentre as duas embalagens, a de maior capacidade, então primeiro eu tenho que saber qual que é de maior capacidade. Para isso, eu não preciso calcular necessariamente as duas. Você vai entender. E por que isso é importante? Porque o Enem é feroz. Você tem que
ser muito rápido, tem que ganhar tempo, tem que agilizar, né? Então, por que eu sei que eu não preciso fazer a conta aqui? Que esse aqui tem maior área, maior volume, maior capacidade, que ele quer dizer volume, né? Porque aqui é uma medida linear. Então, se eu dobrar ou se eu dividir por 2, não vai multiplicar por nada ao quadrado, entende? Por quê? Porque é só medida linear. O volume é igual à área da base vezes a altura. Isso aqui é só a altura. Então, se eu dobrei, vai dobrar o volume. Se eu tripliquei, vai triplicar o volume. Mas se eu dobrar a área da base, se eu dobrar, não a área da base, né? Se eu dobrar as medidas lineares aqui, dessa parte que vai ter uma área, então eu vou quadriplicar a área da base. Pelo aquele mesmo princípio, né? Eu mostrei um quadrado aqui, mas isso aqui vale para qualquer figura plana que você imaginar. Até às vezes cai um mapa, daí fala, pela escala, não sei o que, multiplicou por 100 as medidas lineares. Então a área vai multiplicar por quanto? Por 100 ao quadrado. Mesmo se o mapa for todo esquisitão lá, tal, não é nenhuma figura geométrica que a gente tem uma fórmula, não é um quadrado, um retângulo, um círculo, qualquer coisa do tipo, né? Um triângulo, hexágono e tal, não é nada disso. Você não teria como usar uma fórmula. Mesmo assim, vale essa regra. Se eu dobrei as medidas lineares, multiplico por 4, 2 ao quadrado. Se eu multipliquei por 100, a área vai multiplicar por 100 ao quadrado. E aqui é exatamente o mesmo princípio. Ah, mas isso aqui não é o raio. Tudo bem, eu até calculei o raio aqui, meio com medo, né? Então, calculei esse raio aqui, calculei esse raio aqui. Mas o que ele me deu é a circunferência aqui, né? Eu chamo de perímetro, às vezes, mesmo que não é o termo técnico, mas é o mesmo princípio, né? Então, o perímetro aqui da circunferência seria 10 e aqui o perímetro seria 20, certo? Eu já até fiz um vídeo antigamente mostrando o seguinte, ó, que o cilindro, né? Quando você abre, ele vira um retângulo. Então, essa parte aqui, que ele me falou que é 10 ou 20, é justamente o perímetro aqui da circunferência. Beleza? Bora. Cadê? Aí. Então, resumidamente aqui, eu sei que essa aqui vai dar uma área maior, então aqui vai multiplicar por 4 e aqui vai dividir por 2, né? Porque aqui é metade desse. Como a área vai multiplicar por 4 e aqui vai dividir por 2, então esse aqui vai ter volume maior. Interessante, né? Com o mesmo papel aqui, digamos, né? Se eu fizer um cilindro assim, vai ter o dobro do volume se eu fizer um cilindro assim. Interessante, né? Beleza. Então, fechou. Já eliminei uma conta inteira aqui. Então, como é que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu tenho que saber que a nossa fórmula aqui é volume igual a área da base vezes a altura. Então, a área da base, eu preciso do raio, né? πr ao quadrado. πr ao quadrado. Então, eu tenho que saber o raio. Como é que eu faço para saber o raio? Eu sei o perímetro aqui, né? Então, o perímetro ou circunferência é 2πr igual a 20, que ele me deu. Então, raio, eu só passei esses dois dividindo. Vai. Tá feia a garganta aqui. O perímetro igual a 20 dividido por 2 dá 10. Daí o π eu passei dividindo. Então, ficou 10 dividido por π. Então, a área da base vai ser πr ao quadrado, 10 sobre π ao quadrado, vezes a altura, que é 10, aqui em cima, né? Peguei esse cilindro ali. Então, o volume vai ser 1000 sobre π, já é a nossa resposta. Ah, Afonso, você fez um negócio aí que eu não sei se eu vou usar, se eu não vou. Tudo bem, cara. Nessa aqui eu não sei se seria o maior ganho do mundo. Mas é muito importante você ter isso em mente. Várias questões vão te cobrar esse raciocínio. Já caiu pelo menos uma aqui nessa prova de 2024 que a gente usou esse raciocínio. Beleza? O que mais? Essa aqui foi uma das que eu errei. Vou responder um minutinho aqui. Coisa importante. Foi. Vamos lá. Cara, são várias horas aqui de gravação, hein? Dá um desconto aí. Essa aqui foi uma das que eu errei. Não foi não. Não foi essa que eu errei. Então vamos lá.
retiro o que eu disse. A que eu errei é bem parecida aqui o desenho, né? Só que tem dois gráficos que eu errei. Já nas 15 primeiras eu tinha errado uma e essa aqui e a outra que eu falei vai ser a segunda que eu errei, né? Vamos lá. A estimativa de receita em milhões de reais dessa indústria para o ano de 2026. Essa aqui é aquela questão que eu não quero acertar. Não quero acertar. Eu quero não errar. É o jogo do não errar. Então, cara, eu faço aqui no dedo, na unha aqui, ó. Eu não fico inventando moda. Às vezes eu faço de duas formas diferentes. Olha aqui, ó. Fiz de uma forma aqui e fiz de outra, né? Então, cara, o segredo aqui é não errar, beleza? Qual que é a jogada aqui? É saber se ele quer um aumento absoluto ou um aumento relativo. Porque aqui eu percebi que a cada 3 anos aumentava 1 milhão de reais. 3 anos, 1 milhão de reais. Por que eu não peguei aqui, Afonso? Por que você não pegou aqui, Afonso? Porque eu não sei se aqui é 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6. Não sei. Provavelmente está menos que 4.5, mas eu não tenho certeza. Aqui eu não sei se é 4.6, 4.7. Aqui, ao menos, assim, o Enem não vai me sacanear tanto. Já caiu uma questão que meio duvidosa lá que eu errei, fiquei grilado pra caramba da temperatura que estava entre e tal, né? Mas o que eu o que eu imagino é que, tipo, cara, o Enem tem que. Eu tenho que confiar no Enem. Então aqui parece que está exatamente no 5, né? Aqui eu não tenho a menor ideia, beleza? Então aqui está exatamente no 5, aqui está exatamente no 4, aqui está exatamente no 6. Então eu percebi que a cada 3 anos ele vai aumentar 1 milhão. Quando que não é. Isso aqui é um aumento absoluto. A cada 3 anos aumenta 1 milhão de reais. 1 milhão de reais, 1 milhão de reais, 1 milhão de reais. Quando que não é assim? Quando ele aumenta sempre 10%, 20%, um terço, um quinto, ele dobra. Então, a cada vez ele vai aumentar 10% em relação ao anterior. Então, ele aumentou 10% em relação ao 10. Depois ele aumenta 10% em relação ao 11. Depois aumenta 10% em relação ao 12,1 e por aí vai. Então, você tem que perceber sempre isso, é aumento relativo ou absoluto. Aqui no caso era absoluto. Então, o que eu fiz? 2014, 2017, 2020. Fui bem cauteloso aqui, né? 14, 17, 20, 23 e 26. Beleza. Então, 4, 5, 6, 7, 8. Para não ter erro de jeito nenhum aqui, né? Então, questão muito fácil. Tranquilo? Essa aqui já é uma questão que eu coloquei como fácil aqui, mas eu acho que não é tão fácil, não. Talvez seja um médio aqui, né? Mas vamos lá. O gráfico que descreve. Em resumo, ele vai caindo a água aqui, é constante. A cada quantas horas? A 12 horas para finalizar o enchimento, né? Então, o que eu percebi? Que primeiro ele vai encher essa parte aqui. Isso é meio óbvio, né? Mas até encher isso aqui, ele não vai cair uma gota para cá. Ele só vai encher aqui, encher aqui, encher aqui. A hora que ele encher tudo isso aqui, que depois eu calculei que seria um sexto, né? Ou seja, um terço é essa parte aqui. Só que é metade de um terço, que daí dá um sexto, né? Então, um terço vezes um sobre 2, poderia pensar, né? Ou H sobre 2 vezes L sobre 3, que daí dá o volume total, que é H vezes L, vezes aqui, né? Que vai ser igual para todo mundo, dividido por 6. O principal era você pensar nisso, né? Acho que talvez nem tinha alguma pegadinha sobre isso, mas o principal era você perceber que não ia encher aqui, primeiro, e a gente ia encher só aqui, né? Depois ia parar, porque a hora que ele começa a cair, ia cair para cá, ia cair para cá, até encher essa partezinha. Depois ia cair para cá e já ia cair para cá. Então ele ia encher essa terceira partezinha. Depois que tivesse as duas cheias, tudo que entrasse ia enchendo, 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 até chegar nesse nível. Entendeu? Então, primeiro enche essa parte. Parte 1. Vou escrever aqui, parte 1. Depois, até aqui na metade, é a parte 2. Que daí o nível da água não vai aumentar 1 milímetro. Toda a água que cai vai para outra parte, vai para outra parte, vai para outra parte. Então, não vai aumentar 1 milímetro. E depois, sim, que daí vai subir até lá, só que vai subir de uma forma mais devagar. Porque aqui, é, vamos supor que se eu tivesse que usar 100 litros aqui, é que eu vou ter que usar 300 litros, porque
eu tô dividindo por 3 o espaço, entendeu? Então, se eu encher os mesmos 100 litros que eu tinha usado antes aqui, ó, 100 litros aqui, depois 100 litros, 200 litros aqui, deu 300 total, né? Só que se eu usar 100 litros depois dessa parte 1 e 2, vai subir só um terço. Não vai subir o total, porque para encher o total aqui, dessa parte de cima, vou ter que usar 300 litros. Beleza? Não sei se ficou meio confuso aí, mas basicamente é isso. Então, o que eu pensei? Cara, 2 horas ele vai encher o volume, porque se 12 horas é o total, então um sexto vai ser um sexto do tempo total também, porque o negócio é constante. Então, 2 horas estava certo aqui, estava certo aqui, estava certo aqui, estava errado aqui, estava errado aqui. Porque aqui é a maior altura que ele quer. Então, a maior altura não está fixa. Não começa aqui em tantos litros e pronto, né? Que aqui seria metade, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele fala altura, acho que não, né? Mas aqui eu percebo que é metade, né? Se aqui o total é 6 partezinhas aqui, então metade é 3. Beleza. Não fez nenhuma pegadinha com isso, mas poderia ter também. Depois, ele vai ficar quanto tempo aqui parado? Mais, se aqui foi 2 horas, aqui vai ser mais 2, mais 4 horas. Né? Porque aqui, esse volume aqui é igual a esse volume aqui do meio, que é igual a esse volume aqui da parte, até a metade, né? Então, por isso que seria 4 horas essa parte 2. 4 horas. Show de bola? Então, ficou 4 horas parado, porque aqui não sobe nada, né? Cai uma gotinha, vai para o lado, vai para o lado, vai para o lado. Então, a maior altura vai estar fixa. Daí ele só vai encher a outra parte aqui, até chegar na mesma altura dos dois, né? E depois ele vai aumentar. Poderia ter uma pegadinha falando assim que ia subir mais rápido aqui. Tipo aqui assim. Uma pegadinha que muita gente ia marcar. Mas por que que não é? Por conta daquela história que eu te falei. Aqui, aqui é só um terço da caixinha, da caixa inteira, né? É só um terço. Então, para eu encher a caixa inteira, vai ser 3 vezes, porque aqui é só um terço. Um terço, um terço, um terço. Beleza? Então, por isso que demoraria 6 horas aqui. E você poderia até pensar também, se demorou 6 horas para chegar até aqui, vai demorar 6 horas para fazer o resto. Porque é exatamente metade do volume, beleza? Como eu falei antes, vai cair uma questão dessa. Porque é uma habilidade, né? Às vezes cai o gráfico para você saber qual que é a função, e às vezes cai. Aqui não deixa de ter uma função, né? Cai a função para você saber qual que é o gráfico. Beleza? Vai cair sempre. Pelo menos uma questão dessa aí. O tempo em médio necessário para a leitura completa de um contrato de serviço dentre os listados no quadro com uma casa decimal, é aproximadamente quanto? Então, tempo médio. Era só somar tudo e dividir pelo número de contratos aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 contratos. Basicamente isso. Então, o que eu fiz? Fui somando aqui. Deixa eu ver como que eu fiz. Eu peguei aqui, ó, os que dava número inteiro, né? 27 mais 13, 40. 17 mais 13, 30. Poderia ter várias formas aqui, né? Mas eu fiz dessa forma. 40, esse mais esse, 30. E 36 mais 13, 49. Daí eu somei esse com esse com esse. Com zero aqui ficou fácil pra caramba, né? Sobrou só 9 aqui. 4 mais 4 mais 3, 11. Uma forma de fazer mais rápido aqui, né? O que eu fiz? Para não ter chance de errar aqui também. Eu escrevi 119 como 120 menos 1. Poderia fazer 120 dividido por 6, dá 20. Só que é menos que 120, então não pode ser 20, tem que ser 19,8. Falei, cara, não, é o jogo do não errar aqui, né? Não errar. Então eu peguei 120 menos 1, que dá 119, dividido por 6. Daí eu posso separar assim também, dá na mesma, né? Que dá 20 dividido por 0,16, aproximadamente 8, e tchau. Aproximadamente, né? Vamos para a próxima. Essa aqui que... Vamos ver qual que é a historinha.
Essa aqui já coloquei como fácil, mas eu acho que já poderia ser média aqui, né? Coloco triângulo para fácil, bolinha para médio e quadrado para difícil. Tive que usar até rascunho, né? Essa aqui também é aquelas de calcular. Calcular várias e comparar, né? Chato pra caramba. Mas vamos ver aqui se a gente consegue fazer na calculadora rapidinho. O proprietário do imóvel deverá adquirir o sensor do tipo. Parará. Ele deseja adquirir um desses sensores que seja capaz de cobrir, no mínimo, uma área com medida de 70 metros quadrados com o menor preço possível. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que achar o menor, os que pelo menos atingem aquela área de 70 metros quadrados e depois escolher qual que é o menor. Onde que estão os preços aqui? Acho que o preço deve ser proporcional, né? O sensor deverá detectar, parará, a figura, vista superior do sensor. Essa área depende da medida do ângulo do raio em metro. Para esse fim, há 5 tipos de sensores, cada um com as seguintes características. Onde que fala o preço aqui? Quero fazer rápido e acaba que não demorei um pouquinho mais, né? O proprietário pretende instalar um sensor para a proteção do seu imóvel, o sensor detectar movimento de objetos, pessoas em uma determinada região plana. Não. Engraçado, né? Na minha opinião, ele não falou aqui qual que é o. Se tem essa relação, né? Mas vamos pensar que seja, né? Então, o que teria que fazer aqui? Primeiro, eu não sei uma fórmula específica, mas eu sei o seguinte, que a área é igual a πr ao quadrado. E daqui que eu penso, 360 graus, que é uma volta completa, é igual a área completa, πr ao quadrado. O ângulo aqui que eu chamei de alfa, ou que a questão chamou de alfa, igual a x. Então, eu descobri que x é igual a x igual a pi, alfa vezes πr ao quadrado, dividido por 360. Entendeu? Daí eu fiz isso só uma vez e depois só fui calculando. Daí eu peguei o pi dividi por 360, ficou um pouquinho mais simples ainda de fazer a conta. Daí eu tive que fazer várias vezes essa conta. Pegava o alfa, colocava aqui e o r colocava aqui. Vamos ver, ó. 90 vezes 10 ao quadrado. Nossa, esse facilitou, né? Dividido por 120. 75. Esse aqui. Vamos ver o outro. 60 vezes 16 ao quadrado dividido por 120. 128. Então, qual que estava mais próximo do 70? E que era no mínimo 70? O tipo 5. Beleza? Achei estranho isso aqui, hein? Que não falava do preço, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Aqui, ó. Aquele tipo de questão que eu falei que vai cair. Você tem que transformar do português para o matematiquês, né? Conhecimento algébrico. Conhecimento algébrico. Vai cair, cara. Sempre vai cair. Porque o Enem é diferente. O Enem, cada questão sempre vem de uma habilidade. Beleza? Inclusive, né? Se você quer estudar o Enem como ele é, ó. Deixa eu beber uma água aqui. Ó, fica a dica. Entra aqui no WhatsApp e fica a dica. Vamos lá. Nessas condições, a expressão que fornece o valor V a ser pago por uma viagem nesse aplicativo é o quê? Cara, eu vou direto para cá, né? Um desses aplicativos cobra R$ 2 de valor fixo. Ou seja, quando é valor fixo, você não pode multiplicar por nada, por nenhuma variável, porque a variável ela vai variando, né? Por exemplo, 25, 26 centavos por minuto de viagem, que é o T, né, de tempo, e 1,40 por quilômetro rodado.
que é o D. O km rodado é o D, né? Então, tem que ser 1,40 vezes D, que é esse aqui, 0,26 vezes T e R$ 2 fixo. Então, se eu entrei no carro e sair, não vou ter nenhum tempo, que o tempo vai ser igual a zero. O D vai ser igual a zero. Então, eu tenho que pagar pelo menos R$ 2. Final, R$ 2. Essa é uma outra forma de testar, de fazer, testando por alternativa, né? Pegar, se eu andar 0 km, 0 minutos, eu entrei e saí, eu tenho que pagar R$ 2, custo fixo. Se eu andar 10 km, 10 minutos, daí se você calcula aqui pelo português aqui, né? E calcula pelo mathematics, vê qual que vai dar certo. Beleza? Então, só poderia ser a letra B. A letra A, que era uma pegadinha aqui para quem achou que o F também, né? Eles colocaram aqui para fazer pegadinha. O Enem te ajuda, muitas vezes, mas aqui ele te sacaneou, hein? Ele colocou o F como se fosse também uma variável, né? Induziu pra caramba a alternativa A aqui. Mas tudo bem. E aqui? A vazão do sistema, 157 agora, né? A vazão do sistema de abastecimento da segunda piscina em litro por minuto é quanto? Uma piscina, ó, eu provavelmente usei aquela ideia de porcentagem aqui, né? Ah, não. Não sei, vamos ver. Uma piscina tem capacidade de 2.500.000 litros. Seu sistema de abastecimento foi regulado para ter uma vazão constante de 6.000 litros de água por minuto. O mesmo sistema foi instalado numa segunda piscina, com capacidade de 2.750 litros. Por que eu pensei na área 10% maior? Dá para ser volume, né? Volume. E regulado para ter uma vazão também constante, capaz de enchê-la em um tempo 20% maior do que o gasto para encher a primeira piscina. Beleza. Então, como eu tinha que saber o tempo 20% maior do que a primeira piscina, eu pensei no tempo da primeira piscina, que seria 2.500. Eu simplifiquei aqui, né? 2.500 dividido por 6.000 seria 2.500.000 dividido por 6.000. Já dividi aqui, né? Ficou 2.500 dividido por 6, fui simplificando em vez de fazer a divisão, né? 1.250. Aqui tem aquele macete de desmembrar o número, né? 1.200 mais 30 mais 20, para dar o 1.250. Aqui ficou 410 e 7. Aqui aproximei, né? 417 minutos. Como aqui tinha que ser 20% maior, deu aqui 500 minutos, né? Ah, eu entendi o que eu fiz. Ó. Eu tirei daqui, joguei fora toda essa conta aqui e pensei aqui no 20% maior. 2.500 dividido por 6 vezes 1,2. Por que 1,2? Porque é 100% mais 20%, que é 120%. Só que 120% é 120 sobre 100, que é igual a 1,2. Beleza? Então, quando eu aumento alguma coisa a 20%, eu posso multiplicar por 1,2. E não só decorado, né? Por conta de todo aquele raciocínio ali de porcentagem que é extremamente importante para o Enem. Por que eu fiz isso aqui? Porque eu consigo simplificar esse com esse, ó. Então, 1,2 dividido por 6 dá 0,2. Dá 0,2 vezes 500, 2.500 dá 500. Então, essa conta foi mais rápida e me deixou com menos vírgula, né? Se eu faço aqui, começo a acumular um arredondamento aqui, um arredondamento ali, poderia ficar meio com medo no final. Então, beleza, 500 minutos. Só que eu tenho volume tanto e tenho 500 minutos aqui. Daí eu cheguei, fiz essa divisão aqui, na verdade eu multipliquei por 2 em cima e embaixo, né? Por quê? Se eu pego, sei lá, fazer aqui, 2.750 dividido por 500, por exemplo. Fazer por 5. Quando eu multiplico por 2 em cima e embaixo, isso aqui é igual a 1. Então não estou alterando esse número original. Quando eu multiplico, fica mais fácil fazer a conta também. Então fica 5.500, né?
dividido por 10. Daí fica a mesma coisa que 550. Uma forma de fazer a conta aqui muito, muito mais rápido. E com menos chance de errar, né? Fiz a conta lá sem contar muitos zeros, mas deu 5.500. Então cheguei aqui na alternativa D. Beleza? É isso aí. Só tava dando uma revisada aqui. Aqui também vai cair uma habilidade aqui, né? Isso aqui também é aquela parte de diretamente ou inversamente proporcional. Aquela mais clara ainda que ele fala diretamente proporcional, ó. O fluxo de água através da superfície da membrana é diretamente proporcional à vazão de água na tubulação, medida em mililitro por segundo, e inversamente proporcional à área da superfície da membrana, medida em centímetro quadrado. O que, que eu faço? O fluxo é proporcional, né, a milímetro por segundo, que é essa parte aqui, né, a vazão de água da tubulação, e é inversamente, daí a gente coloca 1 sobre o valor, inversamente proporcional ao centímetro quadrado. No final das contas, eu junto tudo, né, isso aqui eu deixei deitadinho assim, mas é a mesma coisa que mililitro por segundo. E 1 sobre isso aqui, se multiplicar, vai sobrar isso aqui. Beleza? Questão fácil aqui, não pode errar isso aqui. O meu jogo do não errar. Essa aqui era facinho, mas tem outras que você vai acumulando. Isso aqui, não sei o quê, isso aqui é diretamente, isso aqui é inversamente proporcional ao quadrado, ao cubo, a sei lá o quê. Daí você tem que tomar cuidado e um pouquinho, passo a passo aqui para resolver. Mas essa aqui estava bem tranquila. Beleza? Vamos lá. O valor mínimo em real a ser gasto pelo agricultor é qual? Essa aqui é a questão 159. Eu escrevi voltar, vai anular. Eu acho que eu me confundi aqui. Até achei que era o 150 aqui. Essas setinhas que eu faço é o chute, é o técnica de chute. Ó, técnica de chute. Por quê? Porque alguma coisa vai falar assim, quer ver? Vamos ver aqui onde que eu achei a técnica de chute. Em uma loja de defensivos agrícolas, o preço de alguns produtos foram divulgados em um cartaz. Compre pelo menos 35 litros do defensivo tipo A e ganhe a máscara para aplicação. Defensivo do tipo A, 4,20. Tipo B, 3. Máscara, 12,50. Então o que, que eu pensei? Cara, se o cara não contabilizar o 12,50, vai ter uma pegadinha, né? Ou se ele contabilizar e o cara ganhou, vai ter uma pegadinha. Então, tipo, se eu conto lá, por exemplo, aqui, 40 litros desse aqui, dá 168. 50 litros desse aqui, dá 150. Mas eu não conto o 12,50 aqui, que é nesse aqui, na verdade, né? 150 mais 12 e 50. 150 mais 12,50. Então, um é pegadinha do outro aqui, entende? Porque esse aqui eu teria que somar, né? Teria que pegar o 150, eu quase caí na pegadinha, né? 150 mais 12,50 dá 162. Ou aqui seria 165,75 mais 12,50. Então eu fiz ao contrário aqui, né? Por isso que eu me confundi. Era daqui para cá que era a pegadinha. Se você esquecesse de somar, que foi exatamente o que eu fiz aqui, ó. Só no final que eu falei, cara, esse aqui é do tipo B, tem que somar o 12,50, né? Então esse aqui era 168 e esse aqui era 162,50. Ele queria o menor valor, né? Então mesmo sem ganhar a máscara, esse aqui ainda compensava. Beleza? Isso aqui também é questão de facinho, né? Mas de atenção, tem que estar muito atento aqui para não errar. Bora lá, bora lá. Já estamos na 160, ó. Comecei na 151, já foram 10. Falta só essa mais 5. A gente pausa o vídeo e continua em outro. Beleza? A partir da próxima semana, qual será o novo valor cobrado em real por uma porção? A partir da próxima semana. Beleza. Aqui não tem aquela pegadinha, né? Que às vezes eu escrevo aqui.
quanto vai ser a mais. Eu penso aqui tipo um escudo, assim, eu escrevo assim, a mais. Porque quando eu tô fazendo aqui, vou marcar, opa, é o a mais, né, que eu quero. Mas aqui não tinha, né? Ele quer o valor cobrado na próxima semana. Beleza. Uma doceira entrega e vende seu bairro porções de 100 gramas de docinho de aniversário. Atualmente, a taxa de entrega é R$ 10. E o valor cobrado por uma porção é 25. Por uma estratégia de vendas, a partir da próxima semana, a taxa de entrega será 15 e o novo valor cobrado por uma porção, de maneira que o valor total pago por um cliente na compra de 5 porções permaneça o mesmo. Beleza, então qual que era a... Era antes, né? R$ 10 fixo e 5 vezes 25. Não deixa de ser uma função de primeiro grau aqui também, né? Função de primeiro grau. Por quê? Porque essa parte aqui é fixa e essa parte aqui é a parte variável. Se eu comprar 5, vai ser 25 vezes 5. Se eu comprar 10, vai ser 25 vezes 10. Se eu comprar 30, vai ser 25 vezes 30. Mas o 10 aqui, a taxa de entrega é fixa, né? Então, 135. 125 mais 10, né? E depois, tem que dar o mesmo 135. Só que aqui vai ser R$ 15 fixo. E aqui o parte variável é o que eu quero descobrir. Quanto que vai ser o valor por porção na próxima, né? Então, aqui continua sendo 5, porque a historinha falou, e continua sendo 135, porque a historinha falou, né? Daí eu joguei o 15 para lá, ficou 120. Em vez de jogar o 5 aqui, eu multipliquei por 2 em cima e embaixo. Mesma ideia daqui, né? Cadê? Aqui, ó. Sempre quando divide por 5, eu multiplico por 2 em cima e embaixo. Então, 120 dividido por 5 é a mesma coisa que 240 dividido por 10, que dá 24. Beleza? 24. Uma forma mais, um pouquinho mais rápida aqui de fazer, né? Daria para fazer de outras formas, claro, sempre. Mas aqui eu acho bem mais rápido e fácil. E seguro. Mais difícil errar. Ó, essa questão aqui, macete massa demais também, hein? Muito massa esse macete aqui. Fica atento aí, cara. Mas sim, vamos lá. Uma viagem de férias será sorteada entre esses funcionários de forma que todos terão igual probabilidade de serem sorteados. A maior probabilidade de um funcionário ser. A maior probabilidade é que um funcionário seja sorteado esteja na faixa etária de qual? Vamos ver. Quantidade de funcionários. Basicamente aqui, porcentagem, usar um pouquinho de gráfico ali, né? Mas basicamente porcentagem. Quanto que é 30% de 80? 24. 50% de 80? 40. 20% de 80? 16. Lembrando, né? Porcentagem é 20 sobre 100 vezes 80. Como é que dava para fazer? 10% de qualquer coisa é 10 sobre 100 de qualquer coisa. É a mesma coisa que 1 sobre 10, né? Se eu simplificar aqui. Pá, pá. Então vai ficar 1 sobre 10 é a mesma coisa que dividir por 10, qualquer coisa. Então, quando eu divido 80 por 10, 10% é 8, né? Aqui eu fiz aqui, ó. 10% é 12, 5% é 6. Então, no 10% eu consigo fazer os outros elementos, né? Por exemplo, aqui 10% é 8. Vamos fazer aqui, ó. 10% é 8. Uma outra forma de ganhar tempo, né? Então, 20% é 8 vezes 2, 30% é 8 vezes 3, 50% é 8 vezes 4. O 50%, que é 50 sobre 100, é a mesma coisa que 1 sobre 2. Por isso que é metade, né? 50% de qualquer coisa é metade de qualquer coisa. E daí aqui, como é que eu fiz para não ter que fazer uma continha, puxar lá no rascunho e tal? 10% é 12, 20% é 24 e 5% é 6. Então dá 24 mais 3, mais 6, 30. 40% é 4 vezes 12, 48. 35% é 36 mais 6, 42. Aqui mesma coisa, 10%. Acho que eu nem fiz isso. O que eu fiz aqui? Ah, não, fui somando aqui depois, né?
70 mais 24 mais 48. Já fui somando, né? Mas aqui também poderia ser a mesma ideia aqui, né? Aqui, como é 2, é fácil de multiplicar, né? 2 vezes 7, 35. 2, 2 vezes 35, 70, né? 2 vezes 25, 50. 2 vezes 40, 50. 80. Como é que eu poderia pensar aqui, ó? Tipo, 10, 40% de 200. Como que eu pensei lá na hora, só estou mostrando para você mais claro, né? Eu simplifiquei esse com esse e esse com esse. Então ficou 2 vezes o número. 2 vezes o número, entendeu? Um outro macete rapidão aqui. 40% de 200 é a mesma coisa que 200% de 40. Já parou pra pensar nisso? Muito louco, né? Por quê? Porque 200% é 200 sobre 100, que é 2. Por isso que eu posso fazer também aqui, ó. 2 vezes 25, 50. 2 vezes 30, 70. 2 vezes 40, 80. Só isso aí já valeu o like, né? Nem pedi like aqui, nem nada, né? Tô focado aqui na sua revisão e em outra coisa aqui, né? Ó, faz o seguinte, ó. Já que você chegou aqui, foi um macete massa. Pega o link aqui do WhatsApp e manda para todos os seus colegas, cara. Todos os seus amigos. Namorado, namorada, peguete. Vai ser muito massa o Black Friday. Vai ser incrível. Muito, assim, quase de graça, velho. Vai ser muito massa para vocês. E pra gente também, claro, né? A gente vai ajudar bastante gente aí. Fechou? E daí, o que que eu fiz? Peguei aqui a- as faixas etárias aqui, e aqui tinha mais, era isso aqui. Entre 25 e 45 anos, porque é a faixa etária com maior quantidade de funcionários. Todo mundo tem a mesma chance de ganhar, né? Então aqui tinha maior e pronto, né? Ainda somei 400 aqui, nem precisava. Somei aqui ainda, ó. Será que eu somei só para confirmar? Acho que foi, porque aqui tá muito mais fácil, né? 200 mais 200 aqui. É muito mais fácil calcular. Acho que eu somei aqui para confirmar. Na parte um eu mostro várias questões que eu fui fazendo prova, para saber se eu não errei, né? Eu não quero só acertar, eu quero não errar. Vamos lá. Aqui, o macete é o seguinte, ele que só quer, no final das contas, esse caminho aqui no plano, né? A projeção ortogonal aqui, a projeção no plano. Projeção ortogonal sobre o plano da base da trajetória ABCDEF. E o que a gente faz? A gente joga todo mundo aqui para baixo. Então, esse A aqui é coincidente com o A, aqui embaixo. O B e o C são coincidentes aqui embaixo. O C, o D, que é aqui, o E aqui, o F é o próprio F. Eu mostro lá uma aula muito massa também que eu fiz, mostrando com um aplicativo 3D, olha de um lado, olha de outro tal, que você, visto de cima, você não consegue enxergar a altura do objeto. Então, o ponto B e o ponto C são literalmente aqui o mesmo ponto na projeção ortogonal. Quando você está vendo de cima, você não consegue saber se o ponto está mais alto ou mais baixo. Entendeu? Então, por isso que você consegue é, dizer que eles são coincidentes. A gente faz até matematicamente aqui, a gente coloca B, 3 tracinho C, eles são coincidentes. Estão exatamente no mesmo ponto. Daí fica fácil pra caramba. Ó. O A tá aqui, lá no plano de baixo, né? O B e o C estão coincidentes aqui, são 3 tracinhos. O D tá aqui, o E tá aqui, o F tá aqui. Então pronto. Aqui eu sei que ele tem que passar pelos 4. E daí eu sempre vou eliminando, ó. Tipo, aqui o trecho errado é esse, né? Aqui o trecho errado é esse, o trecho errado é esse, o trecho errado é esse. E aqui tá certinho, ó. A, B, C, D, E. Por que eu escrevi C aqui? Porque, cara, dá medo de você achar que na hora de marcar o gabarito, que é letra E, sei lá, né? Porque tá A, B, C, D, E. Por isso que eu escrevi C aqui, grandão. Beleza? Só essa página aqui, daí a gente já pausa esse vídeo. Pausa não, a gente para, depois começa outro.
A lente objetiva a ser selecionada pelo estudante é conferir, né? Essa aqui é a lente. Mentira. Provavelmente fiz um rascunho, eu acho, né? Vamos ver. Ou não. Quando as que eu vou conferir, é porque fiquei com dúvida ali na hora, né? E daí, se der tempo, eu volto e faço. Tem toda a estratégia de prova, né? Não sei se eu mostrei nesse vídeo, mas toda a estratégia de prova que eu faço, eu volto nas questões que eu tenho dúvida, né? Tipo, esse ano mesmo aqui. Ontem, famoso ontem. Fiz a prova do dia 1 aqui do Enem. Várias questões eu tive que voltar, consegui voltar todas. Em todas. Uma, duas, três, quatro, cinco vezes três, 15 questões. Eu consegui voltar. E várias eu acertei, hein? Voltei, fiquei pensando, daí você lê de novo. Eu não sou daquela filosofia de já marcar direto. Eu pego e volto e tento ler de novo, porque às vezes você lê, cara, é tanto texto ali, eu brinco que são 90 universos totalmente diferentes. Cada questão você pega, não sei o que de Roma, não sei o que do da mulher, não sei na onde, no esporte, não sei o que do Getúlio Vargas, não sei o que, cara, daí você fala, caramba, velho. Você fica quase louco, né? Ainda bem que teve um universo que teve mais questões. Muita gente achou ruim, mas eu achei até bom. Aquela questão de 45 linhas, mas eram 5 questões. Foi bom, pô. Achei bom. Vamos lá. O negócio nosso é matemática. A lente objetiva a ser selecionada pelo estudante é mais uma de continha, né? 2024 foi chato esse negócio de continha. Funcionamento desse microscópio, parará. Combinação de lentes, proporcionando, nesse caso, aumento da capacidade de ampliação, que é dada pelo produto, entre as capacidades de ampliação ocular e da objetiva. Ela quer selecionar a lente de menor capacidade de ampliação que permita, na combinação, visualizar hemácias do sangue humano. Então, ela quer a menor que permita visualização das hemácias. E qual que é a hemácia aqui? Foi bonzinho aqui, hein? Falou até que é um micrômetro para você, ó, pensando em milímetros. Foi bonzinho, hein? Vamos ser sinceros. Poderia não falar, né? Falar, ó, 100 micrômetros, se vira. Micrômetro é 10 a menos 6 metros, né? Micrômetro. Nanômetro, 10 a menos 9. Sabe esse aparelhinho que você usa para ligar para as pessoas, para entrar no WhatsApp, Instagram, tudo mais? Os chip tem 3 nanômetros, cara. 3. Pega 1 metro, divide por 1 bilhão. O chip tem 3 nanômetros cada partezinha lá, esqueci o nome. Não é fusível, é capacitor? Não, não, também não é. Esqueci o nome. Tá, vamos lá. Tamanho mínimo equivalente a 100 micrômetros, um micrômetro 10 a menos 3 milímetros. Um estudante que pretende visualizar e analisar hemácias do sangue humano, que medem 0,07 milímetros de diâmetro. Entendi. Eu tava pensando aqui, por que ele deu essa informação, né? Mas ele deu porque você tem que ampliar para chegar nessa faixa de pelo menos 100 micrômetros. Você tem que transformar esse 0,07 em 100 micrômetros, entendeu? Você vai ter que multiplicar pela objetiva e pela ocular lá, sei lá o quê, as duas lentes, e vai ter que dar 100 micrômetros, beleza? Ela adquiriu um microscópio óptico que tem uma lente que amplia 10 vezes a imagem. Tá, já tem 10 vezes então. Em conjunto com lentes objetivas com essas capacidades de ampliação. Então, primeira coisa, do 0,007, eu já multipliquei por 10, por conta desse motivo aqui, né? Então, a lente objetiva já deixa desse tamanho. Daí, quando eu multiplico por 2, vira 0,14, mas tem que ser pelo menos 100 micrômetros, que é 10 a menos 1 milímetros, que é a mesma coisa que 0,1 milímetro, né? Então tem que ser pelo menos 0,1 milímetro e ela que é o menor de todos. Então você tem que fazer todos mesmo aqui.
Aqui foi positivo, né? 0,14. 10 vezes. Ah, daí. Ah, não, você pode começar do menor, né? 1,1 vezes 0,07 dá 0,077. Como é que eu faço tão rápido? É como se fosse 10% de aumento. Como se fosse 10% de aumento, né? 1,4 vezes o 0,07, 0,07, 0,098. Então, deu um pouquinho perto aqui do 0,0, do 0,1 que a gente queria, né? 0,1 é a mesma coisa que 0,10, 0,100, 0,1000, 0,1 milhão. Esse zero aqui não interfere em nada. Então, como se a gente estivesse comparando 0,100 com 0,098. Entendeu? Só para ficar mais claro aqui, né? Eu peguei aqui vezes 7, né? Mas aí, por que eu falei conferir aqui? Porque eu fiquei com medo desse valor. Quando ele quer o menor, assim, tão claramente, você pode começar do menor, daí vai para o segundo menor, terceiro menor, o que der já manda bala. Beleza? Aqui antes, só voltando rapidão aqui. Tarará. Qual que era do menor? Ah, esse aqui, ó, do 155. Que ele pediu o menor também. Só que eu não sei qual área que é o menor aqui, né? Então eu não consigo. Eu tenho que calcular todos para saber qual que é o menor. Porque aqui deu 75, podia ter um aqui que der 71, 72, 73, 74. Então aqui eu teria que calcular todos. Só de olhar que eu não consigo saber se vai dar menor que 75. Eu posso, aqui nesse caso é muito difícil, né? Porque eu tinha que fazer o pi r ao quadrado aqui, né? Dividir por 360, nesse caso aqui e tal. Mas se eu consigo fazer algumas contas mentalmente e já sei que vai passar daquele valor, daí eu já elimino ele, né? Nesse caso aqui eu já sabia. Né? Ele quer o que tem a menor quantidade de ampliação. Então, o que tem a menor é 1,1. Se ele der, eu já marco ele. Se não der, eu faço outro. 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 Né? Se os quatro não der, eu marco o último, né? Marco o último e corro para o abraço. Mas é isso aí. Só mais duas aqui para a gente finalizar esse vídeo. O valor correto da média das notas desse estudante é, ao calcular a média de suas notas em 4 provas, um estudante dividiu, por engano, a soma por 5 notas. E com isso, a média obtida foi uma unidade menor do que deveria ser. Essa que muita gente achou que estava faltando dados. Falou, ah, tá errado, né? Caso fosse calculada corretamente, mas não estava faltando dados. Porque é o seguinte, ó, quando eu calculei, quando eu dividi por 5, a média foi uma unidade menor. Então a média, vamos escrever aqui, ó. Vou abrir uma página não, peraí. A média com 5 notas deu X. A média com 4 notas deu X. É, vamos ler de novo. Com isso, a média obtida foi uma unidade menor do que deveria ser. Então, se a média aqui foi X, aqui foi X menos 1. Né? Porque, como é que eu sei se eu tô certo ou se eu tô errado? Cara, isso aqui é muito importante, uma dica de ouro aqui. Faz o teste, joga um valor aqui. Se a média aqui, sei lá, era 7, aqui vai dar 7 menos 1, dá 6. Beleza? Então, se a média aqui era 8, 8 menos 1 dá 7. Beleza, então a média dividindo por 5 tem que ser menor do que a média dividida por 4. Concorda comigo? Só que o que é o segredo aqui? Por que eu coloquei mais um aqui? E não menos um? Porque essa aqui é a minha média menos um. É o meu x menos um, né? Ó,
É, porque as médias não podem ser iguais, né? Então, essa média aqui, mais um, que eu fiz lá rapidão, né? Mas essa média de 5 aqui, mais um, vai ser igual à média de 4, dividindo por 4, certo? Por quê? Ó, média, se eu escrever aqui o x menos 1 e x mais 1, né? Ó, só x. Então, ficaria x menos 1 mais 1 igual a x. Menos 1 mais 1 dá x, e aqui dá x. Legal, né? Lógico, quanto mais experiência você tiver, mais rápido a gente consegue fazer. E aqui no meu caso eu já bati o olho aqui e falei, cara, vai dar certo aqui. E daí o que eu faço depois? Teste alternativa, né? Eu dividi aqui. Vamos chegar lá no final, né? O valor correto da média é quanto? Daí eu só fiz isso aqui. Joguei aqui MMC, né? Ficou 5T e tal. Passei lá multiplicando. Deu 20 mais 4T. E aqui deu 5T. Passo aqui subtraindo. O total deu 20. O valor correto da média é dividindo por 4. Então 20 dividido por 4 dá 5. E daí eu testei. Pô, se era 20, se eu dividir por 5, dá 4? Dá 4. Se eu dividir por 4, dá 5? Deu. Deu uma unidade a mais? Deu uma unidade a mais. Fechou? Então essa parte aqui é a nossa prova. Prova real. Fechou? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar essa aqui para o próximo vídeo. Vídeo 3. Beleza? Se você não entrou no grupo ainda, entra aqui no grupo. Se liga aqui, eu vou deixar na descrição aqui também a parte 1, parte 2, parte 3 para você pegar todas as informações. Lá dentro do grupo, estou mandando materiais exclusivos. E além disso, a gente vai ter revisão de física, química e biologia. Fechou? Forte abraço. A gente se vê na parte 3. Valeu!